Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Pessoal, segunda-feira de muito suspense, viu? Hoje foi um dia bem agitado aqui, pessoal. Preciso passar para vocês alguns acontecimentos aqui de Portugal, viu? Foi coisas aqui que aconteceram que não é comum, né, de acontecer, pessoal. Hoje, lá para um meio-dia e meio, mais ou menos, eu tentei, como todos os dias, né, no trabalho, eu já começo a ligar para minha esposa, Isabel, para minhas filhas e as demais pessoas, né, ali no horário do almoço, né, depois que eu almoço, e ali eu começo a ligar, a conversar pelas redes sociais, com as pessoas da família. Eu observei, pessoal, que eu estava sem internet, né? E o sinal estava ruim. E eu imaginei que alguém lá do outro lado, né, pudesse estar com dificuldade na rede, né? Bom, pessoal, o que acontece foi que eu tentei com um, com o outro e não conseguia falar com ninguém. Falei, bom, deve ser a rede de telefonia móvel, né, que não está conseguindo conectar. E depois também tentei ligar normal pelo telefone, também não estava conseguindo falar com ninguém. Aí eu achei aquilo muito estranho, né, e pronto, eu não estava conseguindo falar nem com um, nem com o outro. E pronto, eu peguei e falei assim, poxa, o que está acontecendo? E vim descobrir, pessoal, que nós estávamos com problemas de energia em alguns lugares aqui em Portugal. Isso começou lá para meio-dia e meio, por aí. E muitos lugares estavam sem energia. Bom, a gente pensa aí que alguma coisa assim de 5 minutos, né? Alguma queda de energia, né? Como sempre acontece em alguns lugares, né? Eu pensei que fosse assim uma coisa mais tranquila. Mas aí depois, no decorrer do dia, eu pude observar que não era isso que estava acontecendo. Era algo assim, vamos se dizer, mais sério, né? E, pessoal, eu terminei o meu dia de trabalho, né, lá por umas 5 horas, ainda tentando ligar para alguém, mas não conseguia. Ou seja, já estava parecendo assim uma cena de filme, né? E que você tenta ligar para os familiares, você não sabe o que está acontecendo e pronto. A minha filha lá onde ela mora em Algarve, está com visita lá, né? E eu queria saber alguma coisa das visitas e não conseguia falar com ninguém, nem com a minha esposa, com ninguém. E terminou meu dia de trabalho, eu peguei o carro e saí dali da fábrica e fui em direção à minha casa e observei que os sinais, o sinal, né, de trânsito estavam todos apagados, né? O trânsito já estava começando a ficar tumultuado. Pronto, quando eu chego em casa, eu vou ter assim mais ou menos uma clareza do que estava acontecendo. Havia rumores que poderia ser um ataque cibernético, né? Um ataque cibernético. E vocês sabem que aqui nós estamos na Europa em guerra, né, pessoal? Tanto guerra de bombas, armas, né? E também aquela guerra chamada Guerra Fria, né, de palavras entre países, né, como vocês sabem. E a gente fica assim, naquela expectativa, assustados, né, não sabe o que está acontecendo, a internet não entrava, nas redes sociais você não conseguia entrar, então a gente já começa a ficar bastante preocupado, e ainda mais quando você sabe de uma notícia dessa, pelas pessoas, um comunicando, falando um com o outro, que se tratava de um ataque cibernético. E quando a gente sabe que, não sei se vocês têm noção do que é um ataque cibernético, é uma coisa muito séria, né? Não é brincadeira.
Então a gente começou a ficar preocupado, pessoal, e até então as coisas, né, aí sumiu tudo mesmo, você não tinha energia, você não tinha internet, não tinha nenhuma comunicação com ninguém. E o dia foi se passando, eu cheguei em casa mais ou menos umas 5h30, e foi se passando o dia, tudo escuro, pessoas andando na rua, e eu falei assim pro Mael, né, que está aqui conosco, eu falei assim, poxa, a gente precisa ir, né, ver se tem algum mercado aberto, comprar alguma coisa. E aqui em Portugal, pessoal, aqui na Europa, a gente não é que nem, bom, pelo menos aí na região onde eu morava no Brasil, a gente conseguia tomar a água da torneira, aqui não. Aqui as águas você tem que comprar ela no mercado, né? Então a gente já se preocupa logo com a água, né? E eu falei assim, poxa, a gente vai ter que correr atrás de água aí, né? E guardar água para poder, né? A gente não sabe o que está acontecendo. Pois é aí, pessoal, eu fui até o mercado, os mercados todos fechados, porque não tem energia, não tem comunicação, e vai nenhum, vai em outro, e nós decidimos, como nós temos 2 shoppings aqui perto de onde nós moramos, nós optamos para ir até um dos shoppings, né? Ver se nós conseguíamos ali ver o mercado do shopping, que é muito grande, ver se a gente conseguia ali comprar a água que nós precisávamos e mais algumas coisas, né? Pão, essas coisas assim. Mais fácil de fazer, né? E o fogo aqui, o nosso fogo aqui, ele é elétrico, ele não é a gás. Então, realmente a gente estava sem poder fazer nada, né? E o que acontece, pessoal? Nós fomos no mercado e quando chegamos no mercado, logo de cara vimos uma fila enorme, né? O pessoal fazendo aquela fila para entrar no mercado e o guarda segurando, né, as pessoas aos poucos e deixando entrar. Era um dos mercados, eu não sei se em outros lugares aí eu poderia encontrar algum aberto, mas pela conversa que eu tive com a vizinhança, algumas pessoas, estava tudo fechado. E esse nós encontramos, né, porque é muito grande, é um mercado do shopping, né, e geralmente o mercado no shopping, eles são grandes, né. E ali nós pegamos a fila, fomos puxando fila até entrar lá dentro. E ali eu peguei, né, consegui pegar água, peguei ali uns pães, mais algumas coisas, pronto, e viemos embora, né. Cheguei aqui aproximadamente lá para umas 8 horas, né, da noite, e pronto, colocamos as coisas dentro de casa, ficamos lá fora esperando alguma notícia, ou as luzes acender, as pessoas andando pelas ruas, conversando, todo mundo sem saber o que estava acontecendo. Pois é isso aí, pessoal, eu creio que você já deve ter visto aí nos jornais, né, nas redes sociais, estão, a princípio, falado de ataque cibernético, né? Mas fontes agora estão dizendo nos jornais, eu pude ver os jornais, por quê? Porque a energia voltou, tá bom, pessoal? Voltou aqui lá por umas 9 horas da noite, né? E acho que agora são 9h30, mais ou menos, as 9h40 mais ou menos são agora, e lá para umas 15 para as 9 da noite chegou a energia, né? Por isso que eu estou aqui conseguindo gravar esse vídeo e falando com vocês o que aconteceu hoje. E pronto, eu fiquei ali fora esperando, né, acender a luz acendeu e depois eu consegui agora, alguns minutos atrás, eu liguei, eu consegui procurar os jornais para ver se falava alguma coisa. E é exatamente isso que eu estou falando para vocês. A Espanha, ela tem um sistema de rede, né, de energia que coliga a Portugal também. E parece-me que pega um pouco da França também. E houve uma pane lá, né, uma pane. Segundo, foi um fenômeno
atmosférico, né, que não se explica, segundo as autoridades espanholas, dizem que foi um fenômeno atmosférico, que na verdade não se tem uma explicação. Estão tentando ainda, está muito recente, estão tentando descobrir o que está acontecendo, né? Na verdade, estão tentando descobrir ainda. Bom, pessoal, nós estamos aí nos dias aí muito difíceis, né? Então a gente tem que ficar de alerta. Esses tempos aí, as nações aqui, o Reino Unido aqui tentou fez uma propaganda, na verdade, né, sobre guardar água, comida, ou seja, coisas de primeiros socorros, né? E eles também não falaram, não eram bem claros, né, a respeito disso. Só falou que tinha que guardar isso, né? A gente não sabe o que está acontecendo. Disseram que era para guardar isso. Isso aí já se faz, já está uns 2, 3 meses falando sobre isso. Que era para guardar comida, água, remédio, e para uns 3 meses, né? Mas também não explicaram por quê. Então a gente fica, quando acontece algo como esse, a gente fica assustado, né? Fica todo mundo pensativo, né? Não sabe, na verdade, o que pode estar acontecendo nos bastidores, né? Mas é isso aí, pessoal, né? Vamos aí, né? A nossa confiança, na verdade, tem que ser em Deus, né? É Deus que nos guarda, é Deus que nos livra nesses momentos aí, que não é do nosso conhecimento, né? E é nisso que eu me apego, é em Deus, né? E nós temos que colocar a nossa confiança nele, porque realmente nós estamos vivendo dias muito difíceis, muito difíceis. Muito difícil, pessoal. Então, vamos pedir a Deus aí que só Ele mesmo para nos dar livramentos, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Vamos ficar ligados aí nas notícias, tá bom? E é lógico que algo de uma natureza dessa que aconteceu, se acontecesse numa grande escala, talvez aí se estendesse por mais tempo, seria muito ruim, né? Seria muito ruim economicamente para todos os países aqui da Europa, até mesmo se estendendo a outros países aí de fora. Então, é aquilo, né? A gente não sabe o que está acontecendo, mas vamos se pegar com Deus e só Ele mesmo para poder nos guardar e nos livrar. Tá bom, pessoal? Que Deus abençoe cada um de vocês e espero que esteja tudo bem com nós. Está tudo bem aqui, graças a Deus. E estamos aí, pessoal. Um abraço no coração de vocês. Que Deus abençoe. Tchau, pessoal.